Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja conosco em mais um momento de luz. Nós estamos aqui nesse projeto do SECLE, é a nossa Casa Espíritas Caminho de Luz Emmanuel, que fica ali na Rua José Custódio Sobrinho, número 347, no Jardim Patrícia, em Uberlândia, Minas Gerais. A Suelen já entrou aqui. Você está me ouvindo, Suelen? Hoje, exclusivamente, nós estamos aqui às 9h30, porque nós tivemos, o nosso Jogo do Brasil. Estávamos acompanhando e torcendo. É claro que hoje nós tivemos vitória, mas nem sempre nós teremos vitória nesta caminhada, meus irmãos? Mas hoje nós podemos contemplar este momento de alegria junto aos nossos jogadores, E quando a gente fala, essa reflexão de hoje é a alegria de viver, nós vamos refletir um pouquinho, sobre o que Cristo nos ensinou, sobre a felicidade. Essa é a reflexão da noite. Boa noite, Selma, boa noite, Aline, Karen, já estão aqui conosco. Então, meu nome é Leila, eu sou uma facilitadora da casa, dessa doutrina maravilhosa, consoladora. E o Cristo já tinha nos avisado, Bem-aventurados aflitos, que serão consolados. E essa doutrina vem para nos consolar, para nos direcionar e para que a gente consiga entender, o porquê de toda a nossa situação nesta caminhada terrena. E como hoje, nós tivemos o Jogo do Brasil, eu estava... Boa noite, Nedina. Tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda. E eu estava refletindo sobre o nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier, ele viveu 92 anos. E ele, retornou à pátria espiritual no dia 30 de junho de 2002. No dia em que o Brasil, ele conquista o pentacampeonato. E por que Chico voltou nesta data? Ele pedia, em suas orações, pedia aos espíritos amigos, que quando ele retornasse, ele não queria que o Brasil ficasse de luto. Ele queria que os brasileiros estivessem, felizes. E olha bem como o seu merecimento, de todo um trabalho, de todos os ensinamentos que ele nos deixou, de tudo que ele plantou na terra, ele teve esse merecimento de escolher, uma data feliz para retornar à pátria espiritual, dando assim, a sua última mensagem de fé, de esperança, que depois disso aqui não acaba. Nós temos, um outro plano, outros espíritos nos aguardando, E felizes também pelo nosso retorno. Então a morte, quando nós dissemos morte, para nós aqui da terra, que ainda estamos apegados e ainda não enraizamos esses ensinamentos do Cristo, que nós temos uma vida futura para contemplar, nós achamos um momento triste, da morte. Mas nós, com essa doutrina maravilhosa nos esclarecendo, nós sabemos que é apenas uma mudança. E nós vamos de acordo com o que nós aprendemos, com o que nós exercemos, com o que nós vibramos, e nós retornamos, para este lugar que nos aguarda, meus irmãos. Então hoje essa reflexão, até eu estou aqui de amarelo, Amarelo, ela simboliza o quê? A luz divina, o despertar da consciência, a purificação. Então é uma esperança. E é isso que nós temos, que ter junto com a alegria a esperança. Elas andam juntinhas. A alegria, de passar numa prova, quer dizer, a alegria de passar nessa prova, nessa reencarnação,
de conseguir fazer o que nós viemos fazer, né? A nossa missão, a alegria de nascimento de um filho, a alegria de estar com os nossos familiares reunidos, a alegria de estar com um amigo, né? O reencontro com aquelas pessoas que viajaram, ficaram por algum tempo, né? Buscando algo e voltaram. Então nós temos nesta caminhada terrena lampejos de alegria, faíscas de alegria, porque aqui nós temos momentos felizes. Porque a felicidade, meus irmãos, não é deste mundo. Jesus já tinha nos trago, né? Lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Lá na instrução dos espíritos, no item 20, nós temos, né? Essa instrução que a felicidade não é deste mundo. E nós vamos chegar lá. Mas antes de chegar lá, eu trouxe aqui, boa noite a todos que entraram, né, depois das nossas saudações aqui. Eu gosto muito deste livro, eu sempre vou trazer os livros, meus irmãos, tá? Porque uma que a minha memória, ela não guarda muita informação. Eu até brinquei hoje, né, comigo mesmo, eu sempre tô brincando comigo. Eu falo assim que na outra encarnação, eu quero que que Deus, né, me capacite com mais memória, né? Para que eu consiga armazenar mais memória. Deixa eu só fazer um negocinho aqui no meu celular, só um instante. Ok. Então, no capítulo 46 deste livro, o Cristo em nós, eu já trouxe ele aqui algumas reflexões, mas no item 46 fala sobre a felicidade, que é o que nós almejamos, é o que nós estamos buscando. A cada dia que nós acordamos, nós temos essa esperança, né? De ser um dia melhor, de ser um dia mais feliz, de conquistarmos algo que nós estamos esperando, né? É isso que eu comentei com vocês, né? Sobre tá esperando algo que o nosso coração ainda aflito, aguardando isso. Então, nesse capítulo da felicidade, eu refleti bastante junto ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu vou falar mais aqui, meus irmãos, de uma alegria, que é uma alegria plena, que é uma alegria cristã, junto aos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Porque esta não passa, essa se internaliza dentro de nós e ela vai ficando, ela só vai crescendo, assim como as virtudes quando nós vamos, né, buscando elas e enraizando. Então, no primeiro parágrafo diz assim, ó: existem no subconsciente de cada um imagens condicionadas de um vigor indescritível, em se referindo à felicidade. Não há ninguém no mundo que não a deseje fortemente. Então é algo que já vem conosco, né? Esse desejo de felicidade. A felicidade é uma só na sua estrutura espiritual e no conceito pelo qual foi feita pelo Criador. Então, o Pai nos criou para ser criaturas felizes, para vivermos essa felicidade. No entanto, ela se divide no sentir das criaturas e em cada uma, apresentando-se de acordo com a evolução adquirida, mas sempre sendo portadora de boas novas, como um instrumento de alegria, que é o veículo do bem-estar. Então, nós já fomos criados, né, com essa essência da felicidade. E por isso que nós almejamos ela dia a dia. Mas como vamos conquistá-la? Quando nós falamos, quando eu li esse item, eu fui lá no capítulo 1 do Evangelho, né? Que o capítulo 1 é não vim destruir a lei. E nas instruções dos Espíritos, Fenelon, lá em 1861, no item 10, ele descreve assim: cristãos,
voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de uma alegria indescritível. O amor o enche de uma alegria indescritível. Então, quando nós cremos num Pai, né, que nos fez para ser felizes, e nós amamos, nós já começamos a encontrar a felicidade. Nós já estamos no caminho dela. Então, crê e ama. E o que o Cristo nos ensinou? Foi justamente este caminho. De acreditar que o reino dele não era deste mundo. Como é que um reino, né? Quando ele diz que meu reino não é deste mundo. E que neste mundo, né? Não terás felicidade, né? E ele ainda diz, bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurados é o quê? Felizes são os aflitos. Porque nós que estamos vivendo em aflições, nós estamos apenas reparando um passado, ou até mesmo um presente, de coisas mal feitas, de momentos, né, que nós não fomos inteligentes ou sábios para lidar com alguma situação. Então nós estamos reparando, nós estamos nos depurando, aprendendo, vivendo mais essa experiência para um dia encontrar esta felicidade plena. Então as nossas atitudes, né, os nossos sentimentos diz muito sobre nós, do nosso amadurecimento espiritual. Porque quando nós vivemos esses ensinamentos de Cristo, nós vamos, né, enraizando virtudes e nos tornando pessoas mais felizes. Porque quando as virtudes ela faz presença em nós, nós estamos o quê? Vivendo no equilíbrio e na paz. E isso vai nos enchendo de alegria, né? Quando eu disse esses lampejos, essas faíscas, e nós vamos acordando com mais gratidão, com mais esperança, com mais amor principalmente, e vamos sabendo o valor destes momentos felizes. Porque tem pessoas que vivem os momentos felizes, depois em certa ocasião vai viver os momentos difíceis e tristes e vão lamentar. Porque eu sou merecedora disso, meu Deus. Todos nós somos, sem exceção. Então, quando a gente fala de alegria, a gente tem que se apegar na alegria cristã, que é essa que Jesus nos ensina, através dos seus ensinamentos. E olha bem, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 93, ainda fala assim... João fez uma anotação no capítulo 16 e no versículo 20. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No entanto, lá no livro fala assim, no entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Então, meus irmãos, a felicidade não é deste mundo. Nós vamos nos conscientizar que vamos ter momentos felizes. E o que? Aproveitar estes momentos felizes, né? Nós precisamos aproveitar o máximo, porque tudo passa. Chico já dizia, né? Passam-se os momentos difíceis e tristes, mas também passam os momentos felizes na Terra. E a gente prosseguindo aqui nesse livro, né? Nesse item 46 da felicidade, diz ainda assim, ó, quando o princípio divino se expressa por direito e bondade de Deus na estrutura humana, o homem começa a pensar, a sentir que existe. Os impulsos condicionados de felicidade oriundos das camadas mais profundas do ser começam a desabrochar, a expressar variados sentimentos de acordo com o que sente, aflora-se como por encanto na mente já capacitada a verdadeira procura deste bem extraordinário que denominamos felicidade. Então, é esse despertar desta consciência, né? É saber, é compreender através dessa doutrina esclarecedora
o porquê que nós estamos nessa situação, o porquê que nós estamos nesta caminhada. E à medida que nós vamos nos permitindo abrir os nossos corações para o entendimento, a consciência ela vai despertando. E aí nós vamos ficando mais tranquilos, né? Mais equilibrados, a paz ela vai reinando dentro de nós. E nós vamos o quê? Enraizando esses ensinamentos. E sendo o quê? Resignados com tudo que vai acontecer na nossa caminhada. É tudo por experiência, é tudo por aprendizado, né? Então, mais adiante do texto diz assim: antes de despertarmos para a verdade espiritual, qual que é essa verdade espiritual? A vida futura. Andamos às escuras, procurando por um impulso natural o nosso próprio bem, sem contudo encontrá-lo, por desconhecermos os meios e métodos da procura. Nós ainda estamos o quê? Nas sombras. E não conseguimos enxergar, né, com clareza o que realmente buscamos, porque ainda estamos apegados à matéria. Pois foi o Cristo, olha que interessante, o ampliador cósmico, e nenhum outro na Terra que ofertou à humanidade os meios pelos quais poderiam ser encontrados as portas do reino de luz, onde existe a felicidade. Foi esse Cristo que desceu para nos ensinar o caminho, a verdade e esta vida futura que nos aguarda. E nós, entrando no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 2, diz ainda assim que a vida futura é a meta que se destina à humanidade. Todos nós, sem exceção. É uma meta, é uma lei do Pai, né? A lei do progresso para todos nós. E ainda fala assim: devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. A nossa principal preocupação é o quê? É atingir essa meta, né? De conhecimento, de desapego, com tudo que nós passamos na Terra. À medida que nós vamos desapegando, nós vamos vivendo mais plenamente, mais tranquilamente, né? Chico, como não tinha apego nenhum, ele ainda pediu esse mérito de ir no momento em que nós, brasileiros, estivéssemos felizes. Olha bem, porque ele sabia que ele estava apenas fazendo uma transição. Uma transição. Assim como nós estamos passando num processo de transição, né, meus irmãos? Nós estamos no mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, é um mundo de transição que podemos chamar de regeneradores. Que está aqui no capítulo 3, né, no item 11. Nesse capítulo que fala das muitas moradas na casa do meu Pai. E olha bem o que fala aqui para nós, né? Nesse capítulo 3. Ele diz assim, que nesses mundos regeneradores, que são intermediários entre os mundos de expiações e os mundos felizes. Ele fala que nesses mundos a felicidade perfeita não existe, mas é o começo da felicidade. É o começo. Então, se neste mundo de provas e expiações, né, nós não vamos viver a felicidade, no mundo regenerado nós vamos começar a viver esta felicidade. Porque no nosso mundo de provas e expiações, no item 11 do capítulo 3 ainda diz assim: no vosso mundo tendes necessidade do mal para apreciar o bem, da noite para administrar a luz, da doença para valorizar a saúde. E nos mundos superiores esses contrastes não existem. A luz, a beleza e a calma da alma são eternas,
proporcionando uma alegria livre da perturbação e da angústia da vida material e do contato com os maus que lá não tem acesso. Então, meus irmãos, tudo está preparado para nós. Aí eu ainda fiz uma pergunta nas minhas indagações, eu ainda falei assim, então se a felicidade não é deste mundo, por que nós somos tão teimosos em continuar aqui? Isso é teimosia. Nós estamos, tendo oportunidades, indo e vindo, para um dia estar num mundo melhor, regenerado, um mundo onde se começa a felicidade, e nós estamos aqui teimosos. Nós estamos não ajustando com aquele que está na nossa caminhada, nós não estamos ajudando o nosso próximo, que foi o que o Cristo nos ensinou. Ao contrário, a gente faz o quê? Muitas das vezes a gente vê pessoas, de semblante fechado, mal-humoradas, Nós vemos pessoas reclusas que se deixam, se fechar e até entrar numa depressão, porque não acham a alegria de viver, porque não tem entusiasmo, não tem esperança e principalmente elas não têm fé. Lembra da passagem? Crê e ama. Crer é ter fé. E amar é amar primeiro a nós mesmos, amar primeiro a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo. Mas se não amarmos a nós mesmos, como é que nós vamos amar o nosso próximo? Não conseguimos, meus irmãos. Amar o nosso próximo, nós não nos amamos, nós nos valorizamos. Porque nós só vamos ajudar o nosso próximo se a gente tem, esse amor próprio para oferecer, E muitas pessoas também hoje em dia nós não vemos gestos de gentileza. Porque a nossa caridade moral, não digo a material, porque a material é fácil de fazer, mas eu digo a nossa caridade moral estar em ser gentil, estar em sorrir, dar um bom dia, olhar com um olhar não de julgamento, mas um olhar de felicidade, Eu tenho andado muito ultimamente e tem dia que eu tô tão feliz que uma pessoa passa, eu dou um sorriso, outra passa, essa aí é doida, Mas é porque o mundo está carente dessas pessoas. Não que todo dia eu vou estar assim, Mas o dia que eu não estiver assim, eu vou me esforçar para que esses melindres, essas falhas ainda dentro de mim, essas imperfeições, elas sejam, expurgadas de dentro de mim. Então é esforço. E como diz, quanto mais é dado a você, mais é cobrado. Porque nós estudamos essa doutrina maravilhosa. Nós tentamos, nós estamos tentando estar nesses ensinamentos de Cristo. Então nós somos mais cobrados, porque nós já estamos enraizando esses ensinamentos. É como aquele aleijado, que Jesus teve lá naquele poço e curou ele, Falou, levanta e anda. E aí falou para ele, siga firme no teu caminho, senão vai ficar pior. E assim conosco também, porque à medida que nós despertamos, nós não podemos regredir. Podemos às vezes estacionar com essa falta de vontade, mas é dever nosso, é obrigação, ir adiante, tá buscando, sempre, estar num caminho melhor, porque foi isso que o mestre nos ensinou. Aí eu ainda fiz outra indagação para mim, eu falei assim, se a felicidade, não é deste mundo, onde ela está? Onde a felicidade está? Então, no nosso capítulo 3, nos mundos regeneradores, no item 17, fala então que a felicidade começa ali, nos mundos regenerados. E sabe onde nós vamos encontrar, meus irmãos? Nos mundos felizes. Porque nós acabamos de nos depurar nesses mundos regenerados
e vamos chegar lá nos mundos felizes, né? E aí nós vamos encontrar a felicidade. Neste mundo, o próprio nome já diz, nesses mundos felizes, ditosos, esses mundos que os espíritos puros já habitam ali, né? E nós ainda, como errantes, né? Como faltosos, nós ainda estamos aqui, num planeta de provas e expiações. Nesse mesmo capítulo 3 do Evangelho diz assim, ó: nesses mundos felizes, o mal não existe mais. Porque aqui no mundo de provas e expiações, o mal predomina. No mundo regenerado, né? Ainda existe o mal, mas acabando, né, por se depurar. Nós ainda temos raízes no mal. Mas nós vemos tanto bem, tanta virtude, todos conhecem Deus, esses mundos regenerados, que nós acabamos de nos depurar e vamos limpando o nosso coração, né? E aí nesses mundos felizes fala que o mal não existe mais, né? Que fala também que o homem não procura elevar-se acima do homem, ser melhor que o outro, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então ele não está querendo competir, ele não está querendo poder, ele está querendo o quê? O seu aperfeiçoamento, a sua evolução. A superioridade moral e a inteligência estabelecem entre eles a diferença de sua evolução e o confere a supremacia. Então são esses mundos felizes que nos aguardam, mas depois de mundos regenerados. Então, meus irmãos, a gente vai completando aqui a nossa análise desse livro, né, O Cristo em Nós, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que serão consolados, né? Somos nós todos que habitamos a terra. Então, quando diz que a felicidade não é deste mundo, no item 20, né, nas instruções dos Espíritos diz, né, é que todo homem, independente da sua posição social, eles reclamam que não são felizes, porque nada que tem está bastando, né? Eles falam, aqui fala que nem a fortuna, né? Que ainda fala assim, ó. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude e flor são condições suficientes para a felicidade aqui na Terra. Porque a nossa verdadeira missão aqui é nos melhorarmos, é estar melhor a cada dia. E quando nós começamos a buscar essa melhora, nós nos sentimos felizes, porque sabemos aqui inconsciente que nós estamos vencendo. E por isso nós enraizamos, né, felicidade dentro de nós. Nós nos tornamos pessoas alegres, porque nós vamos acordar no nosso subconsciente falando, eu estou vencendo. Eu estou vencendo a minha prova, eu estou vencendo a minha expiação. E aí você se torna uma pessoa feliz. Não é com acúmulo, né, de bens materiais, não é com acúmulo das coisas terrenas, mas sim com acúmulo das suas virtudes, né, enraizando, internalizando essas virtudes, né, e expandindo assim nos ensinamentos do mestre. Então ainda fala aqui nesse capítulo 5, né, que a felicidade na Terra ela é passageira, né? E tudo que lhe é dado também pode ser tirado, se você não fizer bom uso. Isso Jesus também nos disse. Então, por isso que às vezes, né, nós somos testados de várias maneiras. Nós somos testados na pobreza, vamos dizer assim, na riqueza também. Uma hora nós viemos ricos, outra hora nós viemos pobres, né? Mas nós temos que aprender em cada experiência, em cada oportunidade que o Pai nos permite. E assim nós vamos alavancando, né, meus irmãos? Nós vamos, Divaldo Franco disse assim, ó, numa das suas palestras, ele diz assim,
O milagre da vida é a alegria de viver. Trabalhar, ter uma vida interior tranquila, descobrir qual o objetivo da nossa vida na Terra, encontrar um significado existencial e não se abater na hora dos problemas, porque problemas todos nós temos e eles nos chegam como convite ao amadurecimento espiritual e moral. Olha as sábias palavras. E aqui no capítulo 5 ainda fala do homem sábio, porque o homem sábio, ele sabe, né, diferenciar, né, o apego, as coisas materiais, as suas virtudes, né? Isso é sabedoria. Então nós vamos o quê? Nos nutrindo com essas virtudes para alcançar a verdadeira felicidade. E finalizando aqui com vocês, né? Nesse mesmo capítulo 5, diz assim: foi por isso que Deus semeou em vossos sistemas planetários esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e vossas tendências vos levarão um dia, quando estiveres suficientemente purificados e aperfeiçoados. Foi isso, né, que Deus nos deixou e que Jesus veio nos ensinar a pedido do nosso Pai, né, para nos ensinar o caminho da felicidade. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos, né? Nós estamos aqui na torcida, né? Eu não entendo muito de futebol, mas eu acredito que nós já passamos, né? Eu até perguntei para meu esposo por 16 avos, antes era oitavas de final, né? Mas agora nós temos mais times aí em campo. Então vamos acompanhando, vamos aproveitar estes momentos felizes, vamos buscando as nossas virtudes, vamos tirando de nós os nossos melindres, nos esforçando, até nos sacrificando muitas das vezes, para ter um lar feliz, um lar harmonioso, fazendo o nosso esforço diário, porque cada dia é oportunidade de alegria e de viver com Cristo, nos ensinamentos que Ele nos deixou e agradando o Pai que nos criou. Que assim seja, gratidão a todos, uma boa noite e até esses momentos, né, alegres que nós temos aqui, nesses momentos abençoados de luz. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus na paz e que uma boa noite acompanhe vocês junto aos seus lares, todos os seus familiares. Nós estamos lá na casa. Faça uma visita, porque realmente é sempre virtude buscar o bem. Que assim seja e que sejamos felizes, tenhamos momentos felizes. Gratidão.